Você já se pegou dizendo: mas eu só quis ajudar, eu fui tão bom, fiz tudo certo e ainda assim fui ignorado, rejeitado, machucado. A bondade não te salvou. Aliás, foi exatamente por ser tão bom que te trataram tão mal. Estranho, né? Mas é aqui que a máscara começa a rachar. A tal da persona, como diria Carl Jung. Aquela versão de você que aprendeu a ser aceito, mas não amado. A persona é o papel que você interpreta no teatro social. É o bonzinho, o forte, o inteligente, o ajudador, o sem problemas. Mas esse papel, por mais virtuoso que pareça, é uma prisão emocional. Você se lembra quando começou a agir assim? Quando aprendeu que só receberia afeto se fosse útil, calado, resiliente, compreensivo? Essa é a origem da persona. Ela não nasce do amor, nasce do medo. Medo de não ser aceito como você realmente é. Medo de incomodar. Medo de precisar de mais. Medo de ser abandonado. E assim, você criou um eu aceitável, um eu que agrada, que serve, que não causa conflito. Mas esse eu não é você. E o preço que você paga por manter essa máscara é a dor de atrair relações onde você é visto, sim, mas como função, não como pessoa. Você vira o ajudador que ninguém ajuda, o forte que ninguém permite cair, o compreensivo que ninguém escuta. E quando você quebra o script, quando ousa precisar, sentir ou recusar, o outro se afasta. Por quê? Porque você os treinou para se relacionarem com a sua máscara, não com a sua verdade. Jung afirmava que o problema não é usar a persona, o problema é esquecer que ela é uma máscara. E quanto mais tempo você vive a partir desse personagem, mais desconectado fica de si mesmo. Você se torna funcional, mas vazio. Presente, mas ausente de si. Amado, talvez, mas por quem você não é. E é nesse ponto que a dor bate forte, porque no fundo você percebe: estão me amando por algo que não existe. O que ninguém te contou é que a persona não protege, ela exponencializa a dor. Porque quanto mais você se adapta para ser amado, mais você se distancia de quem realmente precisa de amor. Você mesmo. Aí começam os relacionamentos desequilibrados. Você atrai quem se alimenta da sua generosidade, mas jamais a retribui. Atrai quem só te respeita enquanto você não impõe limites. Atrai quem só te quer enquanto você cumpre o papel que nem é seu. E quando você tenta ser genuíno, quando revela suas dores, suas falhas, seus limites, essas pessoas simplesmente somem, se irritam ou te punem emocionalmente. Por quê? Porque você feriu o pacto invisível que a sua persona criou. Eu te dou amor, contanto que você continue sendo o que eu preciso que você seja. E se você ousa quebrar esse acordo, se mostra a sua fome, sua tristeza, sua raiva, você se torna demais. E te descartam. Mas aqui está a revelação dolorosa e libertadora. Eles não te amaram. Eles amaram a sua performance. E você permitiu, sem saber, porque talvez preferia ser aceito falsamente do que rejeitado sinceramente. Aí está o ponto. Muitas vezes, ser bom não basta, porque a sua bondade está contaminada de necessidade. Porque a sua generosidade é, no fundo, um pedido silencioso por pertencimento. E isso, quem é inconsciente, fareja de longe. Eles sentem que você precisa ser aceito, que você precisa que o amor venha de fora. E o predador emocional é atraído por isso como um abutre é atraído pelo cheiro de carne exposta. Não por maldade pura, mas porque essa pessoa, assim como você, também usa uma máscara, só que a dela é mais agressiva. E o encontro entre a sua persona que serve e a do outro que domina cria um vínculo perfeito para repetir a dor. Você acha que está amando, mas, na verdade, está apenas tentando sobreviver emocionalmente. E sobreviver assim é o oposto de viver. A única saída? Tirar a máscara, deixar a persona morrer. Não se trata de virar alguém rude, insensível ou egoísta. Trata-se de parar de atuar. Ser bom não é problema, mas ser bom às custas de si mesmo é autotraição. A sua luz verdadeira não está na máscara, está na coragem de mostrar quem você é, mesmo que isso assuste, mesmo que isso afaste, mesmo que te deixem por não saberem lidar com sua inteireza. Algumas pessoas vão te amar de verdade só depois que você parar de fingir, e outras só te amavam porque você fingia. Deixe essas irem. Quem se ofende com o seu não merece o seu sim. Quem desaparece quando você mostra suas feridas nunca esteve de fato presente. Jung dizia:
Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Então olhe para dentro. Repare em quantas versões de si mesmo você precisou criar para ser aceito. E pergunte, qual delas está cansada de atuar? Você não precisa ser impecável para ser amado, só precisa ser verdadeiro. A partir do momento em que você quebra o script, você começa a atrair um novo público. Gente que não quer que você seja forte o tempo todo. Gente que ama até os seus silêncios. Gente que te acolhe quando você desaba e não quando você agrada. Mas para isso é preciso ter coragem. Coragem de ser rejeitado por aquilo que você não é. Só assim você será finalmente aceito por aquilo que é. Você acha que escolhe quem ama? Acredita mesmo que seus afetos são conscientes, maduros, livres? Pois ouça com atenção, talvez pela primeira vez. Quase tudo que você chama de amor é uma repetição disfarçada. Repetição da ausência, do silêncio, do olhar que não veio, do abraço que você implorou em silêncio e não recebeu, da validação que era sua por direito, mas que desde cedo te fizeram acreditar que precisava merecer. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Você não se apaixona por quem te faz bem, você se apaixona por quem te faz sentir familiar. E o que é familiar para quem cresceu em lares emocionalmente distantes? A rejeição, a crítica, o afeto escasso. É cruel, mas é real. Você vive tentando consertar, no presente, uma ferida que aconteceu no passado. Mas essa criança ferida que ainda habita dentro de você, ela não precisa mais repetir para entender. Ela precisa ser libertada. Sabe aquele parceiro que parecia tão parecido com seu pai? Ou aquela amiga que te deixava com o mesmo aperto no estômago que sua mãe causava? Ou aquela sensação de estar sempre fazendo muito e recebendo pouco? Não é coincidência. É roteiro. Roteiro inconsciente escrito com as palavras não ditas da sua infância. E você o segue com a fidelidade de quem acha que, dessa vez, o final pode ser diferente. Mas não será, a menos que você mude o autor. E esse autor é você. Na infância, quando você foi ignorado, maltratado ou negligenciado, algo dentro de você registrou o trauma como amor, porque o cérebro da criança precisa sobreviver. Ele se apega à dor e a transforma em afeto, porque isso ainda é melhor do que admitir que foi abandonado. E aí nasce o vício. Você começa a buscar aquilo que já conhece, o frio no peito, e rejeita o calor, porque ele parece estranho demais. Relacionamentos saudáveis te entediam, te assustam ou te dão sono. Relacionamentos tóxicos te aceleram, te inflam, te viciam. E você chama esse caos de paixão. Mas não é paixão. É o corpo tentando reviver a infância, para dessa vez ser visto. Só que o problema é, o outro não é seu pai, nem sua mãe. E você não é mais aquela criança. Mas, enquanto não perceber isso, vai continuar se ajoelhando emocionalmente diante de pessoas que não têm a menor condição de te dar aquilo que você procura. A repetição se instala assim. Você busca a mesma dor com personagens diferentes. Muda o nome, muda o rosto, mas o enredo é sempre o mesmo. Você se entrega, você espera, você é ignorado, você se pergunta, por que sempre acontece comigo? E depois se culpa, ou pior, tenta ser ainda melhor, mais compreensivo, mais disponível, como se o problema fosse você amar demais. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi o amor, e sim a forma como você tenta consertar os mortos do passado usando os vivos do presente? Sim, é forte, mas necessário. Você não precisa mais repetir. O amor que você merecia e não teve não está em ninguém lá fora. Ele está em você, esperando que você pare de insistir em receber de outros aquilo que só você pode se dar agora. Jung dizia, nós não nos curamos negando a escuridão, nos curamos ao trazer luz para ela. Você quer curar a rejeição da sua infância? Então pare de aceitar relações onde você é rejeitado. Quer curar a crítica que te moldou? Pare de se colocar diante de quem só te aponta defeitos. Quer curar o abandono que te cortou? Então pare de correr atrás de quem sempre parte. É preciso coragem. Coragem para dizer não a tudo que te lembra daquilo que te quebrou. Coragem para silenciar a criança que grita, me vê, me escolhe, e acolher essa criança com a voz firme do adulto que você está se tornando. Eu te vejo, eu te escolho, e não precisamos mais sangrar para sermos amados.
A dança da repetição só termina quando você decide mudar o passo. Isso vai parecer estranho. Você vai sentir falta do caos, do drama, da intensidade. Mas vai começar a descobrir uma coisa nova: paz. E sim, a paz é desconfortável no começo, porque ela não te dá adrenalina, ela não te oferece migalhas, ela não te faz implorar, ela apenas fica, presente, silenciosa, real. Mas você precisa estar disposto a ser novo para que o novo te encontre. Precisa deixar morrer o padrão, a carência, o medo, a fantasia de que um dia aquele que te feriu vai voltar diferente. Ele não vai. Mas você pode. Você pode voltar para si. Pode voltar para aquele instante em que decidiu que precisava ser perfeito para merecer afeto e sussurrar para essa criança interna: você não precisa mais merecer. Você só precisa ser. A cura começa quando você para de se colocar nos mesmos palcos, esperando um final diferente com os mesmos atores. Chegou a hora de sair da peça e escrever a sua própria história, sem ensaio, sem roteiro alheio, sem repetir a dor. Dessa vez com você no papel principal, com verdade, com liberdade e, finalmente, com amor. Algumas pessoas farejam a sua luz. Como predadores famintos, são atraídas por algo que você carrega, mas não entende. Um brilho suave, quase sagrado, que diz: eu sinto, eu cuido, eu aguento. E é exatamente por isso que elas vêm, porque você aguenta. Porque você tenta compreender o que ninguém mais quer entender. Porque você perdoa antes mesmo do pedido de desculpas. Porque você transforma dor em silêncio e silêncio em esforço. Mas há um limite em ser luz no escuro alheio. Você começa a apagar a si mesmo. Carl Jung dizia que pessoas inconscientes vivem totalmente imersas em suas sombras. Elas não têm acesso ao próprio caos e, por isso, precisam projetá-lo em alguém. E quem melhor do que o empático? Você, que sente quando o outro muda o tom, que percebe o olhar vago, o peso das palavras não ditas, o trauma disfarçado de frieza. Você, que muitas vezes se magoa e ainda assim pergunta: será que fui eu? Será que fiz algo errado? Predadores inconscientes não amam você. Eles se alimentam da sua energia. Jung os chamava de psicologicamente inconscientes, seres que vivem tão afastados de si mesmos que precisam usar os outros como palco para suas guerras internas. O narcisista, o manipulador, o ausente, o controlador, o debochado, eles são diferentes na superfície, mas por dentro são iguais. Todos se sentem ameaçados pela sua consciência, porque a sua empatia é uma forma de lucidez. Sua sensibilidade é uma espécie de claridade, e a luz sempre incomoda quem aprendeu a amar no escuro. Mas por que você atrai essas pessoas? Porque ser empático não é o mesmo que ser inteiro. Você sente demais, mas muitas vezes não sabe se proteger. Você ama, mas silencia seus próprios limites em nome da harmonia. Você enxerga a dor do outro, mas ignora a sua. Você diz: está tudo bem, mesmo quando está se desmanchando por dentro. E isso te torna visível para o predador emocional. Você pensa: estou sendo compassivo, mas ele enxerga: essa pessoa não vai me confrontar. Você pensa: eu entendo que o outro tem traumas, mas ele percebe: ela vai aceitar qualquer coisa, desde que eu diga que estou machucado. Não se trata de culpar a sua empatia, mas de entender que empatia sem fronteira vira convite para abuso. E o predador não quer a sua verdade. Ele quer o seu brilho para apagar, quer o seu colo para nunca crescer, quer o seu perdão para continuar ferindo. Eles se aproximam devagar como se estivessem famintos por amor, e talvez até estejam, mas é um amor distorcido. Um amor que exige que você desapareça para que eles se sintam confortáveis. Sabe aquele relacionamento que começou com intensidade absurda, declarações, promessas e, de repente, tudo virou silêncio, desprezo, chantagem emocional? Esse é o roteiro. O predador primeiro seduz a sua luz, depois tenta transformá-la em sombra, e no final faz você acreditar que a culpa foi sua, por ter acendido demais. Mas escute com atenção, não foi culpa sua. Você só não sabia que empatia também precisa de espada. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E sua bondade, sem consciência,
Te colocou no campo de caça de quem vive no automático, de quem finge intimidade para manter o controle, de quem exige perdão sem nunca mudar. Você precisa acordar. Nem todo mundo merece o seu cuidado, nem todo trauma justifica o abuso, nem todo amor precisa ser salvo. Algumas pessoas vão te testar até descobrir o exato ponto onde você finalmente se ama mais do que precisa amá-las, e nesse momento elas se afastam, porque não conseguem lidar com quem se vê. Você não está aqui para ser o refeitório emocional de ninguém. Você não é um abrigo para quem insiste em destruir o próprio telhado. Você não é o terapeuta dos que se recusam a fazer terapia. Você é empático, sim, mas também pode ser firme. Você pode dizer não, pode sair no meio da peça, pode escolher a si mesmo, mesmo quando isso parecer egoísmo. Isso não é egoísmo. É justiça interna. Quem vive na sombra sempre tentará apagar quem brilha de forma honesta. Mas a sua missão não é se diminuir para caber no mundo estreito de alguém. É expandir até que só caibam ao seu lado os que sabem cuidar da luz dos outros, sem tentar apagá-la. Lembre-se, você é luz, mas até a luz, quando não se protege, atrai insetos. Ilumine com sabedoria, com discernimento, com fronteiras, e nunca mais permita que confundam empatia com submissão, porque a sua sensibilidade não é fraqueza, é poder, poder de ver, poder de sentir, poder de ir embora, mesmo amando. E essa talvez seja a maior força de todas. Você já se sentiu à beira de si mesmo? Como se tudo estivesse prestes a desabar, mas algo em você, lá no fundo, sussurrasse: chega, isso não é mais para mim. Esse sussurro é o começo da cura. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, por inteiro, não o que esperam de você, nem o que você fingiu ser para sobreviver. É nesse ponto que a dor começa a mudar de forma. Ela deixa de ser um castigo e se torna um mapa, um sinal, um convite. Mas atenção, o despertar é violento, porque antes de encontrar a si mesmo, você vai ter que encarar tudo aquilo que não é, e que carregou por anos acreditando ser amor, bondade ou dever. Você vai sentir como se estivesse traindo o mundo, mas na verdade estará finalmente sendo fiel a si mesmo. A individuação é como matar o antigo eu com carinho, enterrar a persona, a máscara, o personagem que te ensinou a suportar tudo calado, e renascer, não como alguém novo, mas como alguém verdadeiro. É um luto, sim. Você vai ter saudade até da dor, porque se acostumou a viver nela. Vai sentir culpa por colocar limites. Vai duvidar de si por escolher o silêncio em vez de explicar tudo outra vez. Vai chorar por não ser mais a pessoa que todos usavam como muleta emocional. Mas aos poucos vai sentir algo novo: paz. Carl Jung dizia: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Essa escolha é diária, é uma reconstrução interna que começa quando você para de perguntar por que te machucaram e começa a se perguntar por que você ficou tanto tempo. A cura pela consciência é, antes de tudo, uma decisão. Você decide parar, decide ver, decide sentir tudo o que estava enterrado. A raiva, o medo, o abandono, a necessidade. E depois de sentir, você decide acolher, sem mais fugir, sem mais se trair, sem mais negociar sua dignidade para ter migalhas de afeto. A cura é dura porque exige ruptura. Você vai perder pessoas, vai quebrar vínculos baseados em dor, vai se sentir sozinho, estranho, isolado, mas também vai perceber algo que nunca tinha sentido: liberdade. A liberdade de dizer não, de não responder, de não explicar, de não carregar o outro nas costas só para ser considerado uma boa pessoa. A individuação quebra o ciclo da dor porque devolve a você aquilo que sempre foi seu, o direito de ser inteiro. E quem é inteiro não aceita metades. Quem é inteiro não mendiga afeto. Quem é inteiro não atrai mais predadores, porque não deixa rastros de sangue emocional pelo caminho. Você não precisa mais repetir, não precisa mais provar, não precisa mais esperar que mudem. Você muda, você se levanta, você se vê. E nesse momento, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a atrair o que está em sintonia com a sua nova frequência. Começa a perceber relações que não exigem esforço constante.
começa a se amar sem pressa, sem cobrança, sem autoabandono. E o mais belo, começa a inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas não se engane, isso não é um final feliz. É um recomeço consciente, com mais silêncio, mais presença, mais verdade. Você não será mais aquele que carrega os outros para ser amado. Será aquele que caminha leve e só permite ao seu lado quem anda por si. A cura é essa caminhada, entre o que doeu e o que floresce, entre o que acabou e o que finalmente começa. Não é mágica, é escolha, é trabalho interno, é coragem. Coragem de ser o único acordado numa sala cheia de sonâmbulos. Coragem de não mais mendigar portas fechadas. Coragem de se olhar no espelho e dizer: eu estou aqui, e isso basta. E quando você se basta, ninguém mais tem o poder de te reduzir. Você não está mais vivendo no roteiro antigo. Agora é o autor, o protagonista. E finalmente o lar de si mesmo. No fim, talvez tudo que você precisava não era ser amado por todos, mas ser amado por você mesmo de um jeito tão inteiro que ninguém mais pudesse te usar contra si. Você aprendeu que a luz sem sombra é só ilusão, que a empatia sem limites é só autoabandono disfarçado, e que ser bom, se não vier da consciência, é só mais uma armadilha de quem aprendeu a sobreviver agradando. Você não veio a este mundo para ser comprimido nas expectativas dos outros, nem para ser o abrigo emocional de quem nunca soube construir casa dentro de si. Você veio para lembrar, a cada passo: eu não preciso repetir, eu posso escolher diferente. E a cada escolha consciente, você honra a criança ferida que só queria ser vista. E a cada limite que impõe, você honra a versão adulta que está finalmente aprendendo a se amar. E a cada pessoa que você deixa para trás, você se aproxima um pouco mais de si. Essa é a verdadeira revolução. Ser quem se é, sem mais se pedir desculpas por isso. Sabe, eu escrevi esse roteiro lembrando de um episódio que me atravessou há alguns anos. Era um fim de noite chuvoso. Eu estava sozinho, sentado na cozinha, encarando uma xícara de café fria e uma pergunta quente na garganta. Por que me trataram assim, se tudo que eu fiz foi amar? Eu tinha sido silenciado, ignorado, apagado. E mesmo assim, ali estava eu, ainda tentando entender o outro, enquanto não entendia o abandono que praticava contra mim. Demorou, mas naquele silêncio eu comecei a escutar minha própria voz. E foi aí que entendi. Ninguém me salvaria do que eu aceitava calado. Se você chegou até aqui, talvez também tenha esse vazio ecoando dentro. E se esse vídeo fez alguma coisa por você, se te ofereceu um espelho mais honesto, então saiba, esse roteiro não foi escrito só por mim. Foi escrito por todas as versões de nós dois que um dia gritaram por amor em silêncio.